Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Convido os irmãos então a abrirem comigo em Tiago capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos mais uma vez orarmos juntos ao Senhor, pedindo ajuda para esse momento. Pai, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Realmente nós carecemos compreender melhor essa porção, e isso não será possível sem a habilitação do Teu Espírito. Então pedimos ao Senhor, como o Mestre por excelência, que nos ensine a todos nós. Senhor, corrija os nossos corações, faça-nos ser como Tu és, Senhor. Tu és aquele que não faz acepção de pessoas, e muitas vezes nós precisamos confessar diante do Senhor que somos esses que fazemos. Mas, Senhor, por Tua misericórdia, porque esta é a marca do Teu caráter, uma das marcas do Teu caráter, que a Tua misericórdia possa prevalecer nessa noite, conduzindo-nos a um entendimento mais adequado do Teu caráter e, consequentemente, também de como deve ser o nosso caráter. Obrigado por tudo. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos com esta palavra e faça-os compreender, Senhor. Sei que sou muito limitado para transmitir tudo que o Senhor tem, mas em Ti há ampla e total suficiência. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, pela graça do Senhor, nós vamos continuar na nossa linha de Tiago. Os irmãos viram que é um texto bastante forte, né? E é importante dizer que Tiago continua na mesma linha, né? Até o capítulo 2, verso 26, a ênfase ainda está no ouvir. Então, de alguma maneira, o Senhor há de nos ajudar a compreender
que essa porção que fala da acepção de pessoas está relacionado com o ouvir também. E muitas vezes nós separamos essas coisas no nosso entendimento, e isso, ao meu ver, acaba dificultando uma compreensão adequada do que Tiago quis transmitir realmente. Se os irmãos apenas baterem o olho, mais tarde nós vamos voltar aí, no versículo 5, os irmãos vão ver que Tiago está falando com a mesma ênfase. Ouvi, meus amados irmãos. Então fica muito claro que Tiago continua falando a irmãos e continua chamando-os a ouvir. Mesmo em uma nota agora que toca a acepção de pessoas, Tiago continua falando do ouvir. E nós vamos ver pela graça do Senhor como estas coisas estão relacionadas. Então, para que nós tenhamos um entendimento correto, né, é necessário sempre estarmos relembrando o caminho, pelo menos da nota que toca o ouvir até agora que nós construímos, para que nós possamos entender que nós não estamos fazendo separação dessas notas. Então eu vou repetir, mesmo que rapidamente, o que nós vimos até agora. Nós estamos vendo as marcas daqueles que são prontos para ouvir, as características daqueles que são prontos para ouvir. A primeira marca então é: retira a cera, prepara o seu ouvido. Primeira marca, essencial para que você possa ouvir. A segunda marca: tendo retirado a cera, agora você pode acolher a palavra. Você preparou o terreno, tirou aquilo que iria dificultar a passagem da palavra, agora você pode acolher. E nesse acolher, como nós vimos, é uma direção em busca da palavra. É ir em direção à palavra, apegar-se a ela, misturar a palavra com fé, acolhê-la, levar a palavra com você. Então esse é o segundo passo na linha daqueles que são prontos para ouvir, daqueles que verdadeiramente estão ouvindo. E aqui, irmãos, é uma nota tão delicada, porque nós estamos falando de pessoas, irmãos, que estão recebendo a mesma porção. Uns estão ouvindo e praticando, outros não. Outros talvez estão apenas alimentando o intelecto. E há um abismo aí muito grande. E veja, quando eu digo alimentando o intelecto, eu estou dizendo só o intelecto. Porque a nossa mente, ela não é desprezada pelo Senhor. Pelo contrário. Romanos capítulo 12 fala para nos consagrarmos, para nos apresentarmos, e irá acontecer então um processo de renovação da nossa mente. Então, a nota negativa aqui é quando fica somente na mente, tá? E não que o Senhor despreza o uso da mente. Há um querido irmão chamado John Stott, que ele escreveu uma obra chamada Crer é Também Pensar. Excelente obra, aqueles que quiserem ler. Então, ele trata justamente disso, que a nossa mente, ela não é colocada de lado nesse trabalho que o Senhor realiza em nós. Pelo contrário, ela tem uma importância muito grande. Então, acolha a palavra. Em terceiro lugar, seja praticante da palavra. E nós vimos que essa questão da prática da palavra, ela está sobretudo ligada com o coração, com aquilo que você faz ao receber a palavra, do que qualquer coisa externa que você possa procurar fazer. Então aí também há um novo entendimento para nós, que tantas vezes passamos por essa epístola, talvez num passado até mesmo a estudamos juntos, podemos compreender o que significa prática da palavra. Então vai além de um esforço externo, de fazer isso ou aquilo, porque é como que acolhendo, deixando a palavra trabalhar, o mais é consequência disso, né? Então, inclusive com relação a essa questão da acepção das pessoas, que nós vamos ver nessa noite, não está desligado com esse assunto que nós estamos falando agora, do ouvir, de acolher, de levar a palavra com você, de praticar a palavra. Então, se realmente você tem, então você tem aquelas características que a seguem. Então, o quarto ponto que nós vimos é considerar atentamente a lei da liberdade, ou a lei perfeita que Tiago fala. E nós vimos aquele texto de Coríntios que fala que onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade do quê? De contemplarmos o Senhor. Que logo depois desse verso, 2 Coríntios 3,17, nós temos o verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos
a glória do Senhor. E nós vamos sendo transformados. Então, a lei da liberdade, a lei perfeita, é aonde há a liberdade do Espírito de todos nós contemplarmos a face do Senhor, e nesse processo bendito de contemplação, nós vamos sendo transformados. É aquilo que Tiago está falando, irmãos. É o mesmo processo em outras palavras. O acolhimento, o permitir que a palavra que tem sido implantada, ela trabalhe, gere frutos, né, nas nossas vidas. Se isso é verdade, então até aqui nós estamos falando de uma relação pessoal com a palavra. Cada um de nós respondendo à palavra, certo? E também, como evidentemente deve ser, há uma resposta corporativa. Porque o Senhor sempre está buscando uma resposta da sua igreja. E aí nós estamos falando necessariamente agora de um falar local. O que o Senhor está falando conosco e o que Ele está obtendo de resposta nossa como congregação. Né? Então veja que essas relações, elas estão sempre conectadas. Você, ao mesmo tempo que deve responder ao Senhor, cada um de nós devemos responder ao Senhor, Ele também está buscando uma resposta unânime da sua igreja local, do seu candeeiro que Ele tem em cada localidade. Porque, apenas um parênteses para os irmãos que estão há menos tempo conosco, o Senhor tanto fala da igreja universal, o único corpo universal ligado ao cabeça, que é Cristo, como fala também da igreja local, em cada localidade um candeeiro, que é uma igreja em cada localidade. Assim as Escrituras nos colocam esses dois aspectos. Quem dividiu mais do que isso foi o homem, que levantou bandeiras, denominações e etc., por conta de inúmeros motivos que não deveriam. Mas o desejo do Senhor, o modelo bíblico das igrejas, é uma igreja por cada localidade, né? Fecho parênteses então. Se então temos acolhido a palavra, se verdadeiramente ela tem trabalhado as nossas vidas, haverá algumas evidências. E aqui as coisas começam a nos confrontar um pouco, irmãos. Por quê? Porque nós podemos achar que estamos ouvindo, achar que verdadeiramente estamos praticando a palavra, mas não estamos. Aí cada um precisa ir diante do Senhor com essas questões. Porque Tiago, na linha do trabalhar da palavra, ele vai dizer agora, que é o quinto ponto que nós vimos, refrear a língua. Você tem acolhido a palavra? Ela tem trabalhado na sua vida? Como consequência disso, a nossa língua, ela vai sendo domada. Ela vai sendo ensinada. Porque Isaías 50, lembra que eu li com os irmãos? O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Então, a ordem do trabalho do Senhor nas nossas vidas é: treine os nossos ouvidos. Como consequência, Ele treinará a nossa língua também. Então a nossa língua vai sendo ensinada. Não só ouvido de discípulos, mas língua de discípulo. Nós vamos deixando de lado palavras meramente nossas. Nós vamos aprendendo uma nova linguagem, aquela que é ensinada pelo próprio Senhor. E então, se é verdade, nós teremos uma boa palavra alcançada. Obviamente, irmãos, que esse texto, de maneira muito clara, aponta para o nosso Senhor. Ele é aquele que tem o ouvido treinado e a língua treinada. Mas esse processo também acontece na vida de cada discípulo seu. Deve ser assim. Alguns aprenderão algumas lições mais rapidamente, porque respondem ao Senhor, e outros vão demorar um pouquinho mais, mas o Senhor está trabalhando a vida de cada discípulo. Então, não queria que fosse como que um termômetro para medir essa realidade da palavra dentro de cada um. Mas, irmãos, sim alguns aspectos de confrontos para nós irmos aos pés do Senhor. Como anda essa relação da língua? Será que temos aprendido a domá-la? Porque eu não citei isso no momento que tratei sobre a língua, mas se os irmãos forem ao original grego, principalmente se forem ao Westcott, que tem uma tradução do Novo Testamento em grego, ele vai usar na linguagem, quando ele fala da língua, aí no finalzinho aí do verso 26 aí, quando ele fala deixando de refrear a língua, o sentido aí é realmente de domá-la, de colocar um cabresto.
É a mesma linguagem que Pedro vai usar na sua epístola, porém lá falando da mente. Claro que são intercambiáveis as relações aí, mas aqui é um domar da língua, capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, o sentido aí é de domá-la. Então, ao mesmo tempo que há um trabalho da palavra de recebimento, também há, nesse caso, um esforço por deixar de falar algumas coisas e aprender a falar no momento certo também. Compreende? Porque o sentido aqui é um sentido que não tira, como as Escrituras não tiram, a responsabilidade nossa de utilizar devidamente a língua. Quando nós lemos aquele texto de Efésios, é muito confrontador, irmãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para edificação. Note aí, sublinhe, unicamente. Temos que admitir que ainda sai muita coisa que não é para edificação da nossa boca, né? Então, esse processo, como tenho colocado que é um processo, ele precisa ser aprendido por todos nós. Então, se temos acolhido a palavra, isso se mostrará, se evidenciará por uma língua treinada. Sexta marca que nós vimos também como consequência do acolhimento da palavra é socorrer os necessitados. Óbvio, irmãos, nós não seremos insensíveis uns com os outros, né? Então, isso é consequência do acolhimento da palavra. E vem também com esse assunto da língua, como já falamos. Como que nós temos procurado nos ajudar no Senhor mutuamente? Com uma língua desordenada, que mais mata do que edifica? O sentido de Efésios lá, torpe, cheiro de peixe podre. E também um outro sentido, que traz na Bíblia textual, é: não saia da vossa boca nenhuma palavra daninha. Interessante, né? Porque mata. Então, como que está esse assunto do cuidado mútuo no que toca a essa passagem pela língua? Então veja que a ordem de Tiago é muito precisa, irmãos. Então nós precisamos aprender essas lições para que possamos ser mutuamente edificados. E por fim, o sétimo ponto: guardando-se da contaminação do mundo. Também, irmãos, eu não sei se os irmãos levaram diante do Senhor, mas é uma nota muito forte essa questão, porque Tiago está escrevendo para irmãos. Ele não está escrevendo para quem é do mundo, ele está escrevendo para irmãos, aqueles que creem. E ele está falando para nós nos guardarmos livres da contaminação do mundo. E o sentido ali, como eu disse para os irmãos, é que no dia da vinda do Senhor, alguns filhos receberão uma censura da parte do Senhor, porque não se guardaram devidamente, estavam mundanizados, misturados com aquilo que eles deveriam manter uma separação, separados para o Senhor. É assim que Ele deseja nos encontrar. Então veja que aí toca em muitas questões que envolvem os dias que nós estamos vivendo. Não é mesmo, irmãos? Porque se nós formos ouvir tudo que tem sido falado por aí fora, nós acabamos nos misturando em coisas muito sorrateiras. Então é necessário muito discernimento no Senhor para, como foi Abraão, mantendo-se separado do mundo, poder ser auxílio para outros. Você não vai conseguir auxiliar, ajudar ninguém se você não tem, entre aspas, se ajudado, se você não tem se mantido à parte para o Senhor. Compreende? Então Abraão pôde ser socorro para Ló porque ele se manteve separado numa vida de altar e tenda. Altar, consagração; tenda, peregrinação. Nunca perca essas notas, irmãos, elas são muito sérias. E nos dias que nós estamos vivendo, nós vamos ouvi-las com mais veemência, porque nós estamos vivendo dias de misturas. Parece que os muros estão destruídos, como foi na época que Neemias precisou reconstruir. Não tem mais muro, está tudo misturado. Que o Senhor mantenha seus muros erguidos no que concerne ao seu testemunho aqui. Muro fala de separação e fala de unidade também. Separar-se daquilo que não é para se misturar, e também se manter unido aquilo que precisa manter unido. Tá? Então são todas relações que nós já trabalhamos.
Então, 3 consequências aí nós vimos do acolhimento da palavra: refreia a língua, socorrer os necessitados e guardar-se da contaminação do mundo. Então, será, irmãos? Isso é uma pergunta sincera que tenho feito diante do Senhor, e cada um também deve ponderar, e não estou nem dizendo que tem que concordar comigo, mas deve considerar diante do Senhor essas questões. Será que realmente o que nós temos ouvido e procurado praticar da palavra tem gerado algum impacto nessas questões que nós estamos falando? Será que realmente a nossa vida tem sido medida por aquilo que nós temos ouvido? Ou será que talvez se tornou notas em um caderno, que nós deixamos lá de lado, ou um ponto que eu venho bater, fui na reunião, está tudo certo para mim? Não, irmãos. Sempre enfatizamos a necessidade e o valor das reuniões, mas não para aí. É justamente aí que está a prática do que você está ouvindo, né? Então, será que realmente isso tem gerado algum impacto nas nossas vidas? Então, todas essas relações dependem do ouvir, mas nós podemos achar que estamos ouvindo e não estarmos ouvindo. Então, cada um deve ponderar diante do Senhor. Então, hoje, o 8º ponto que nós vamos entrar, acabei até me estendendo mais, mas acredito que complementou algo sim. Vamos para o 8º ponto, então, a 8ª marca. Os irmãos podem colocar assim: ouvir e não fazer acepção de pessoas. Ouvir e não fazer acepção de pessoas. Então veja que a nota aqui ainda continua a mesma, o ouvir. Então, Tiago termina no versículo 27, falando então sobre nos guardarmos da contaminação do mundo. E ele começa o capítulo 2, porque lembre-se que no original nós não temos divisão de capítulos. Então é como se você estivesse lendo uma carta seguida, não tem divisão nenhuma. Entende? Então você vai continuar a leitura, irmãos. O capítulo é só para você se localizar. Divisão de capítulo aconteceu lá no século 12 e no 14. Século 12 dividido em capítulos, século 14 dividido em versículos. 2 bispos fizeram esse trabalho. Para quê? Para facilitar. Às vezes vai bater, né, a divisão com o pensamento do Espírito ali, mas às vezes você precisa ignorar os capítulos e pegar a perícope, pegar a parte completa para que você entenda todo o assunto. Então às vezes o capítulo vai bater, mas às vezes é melhor você ignorar. Então é melhor você ler para compreender realmente até onde aquela nota vai. Compreende, irmãos, o que eu quis dizer? Então faça esse exercício na sua leitura, vai ajudar muito. Parece algo simples, mas é muito edificante. Então, Tiago termina falando do mundo e começa falando de acepção de pessoas. Então parece que há alguma relação entre esses pontos que nós estamos vendo. Então, primeiro ponto nós vimos: ouvir e praticar, depois cuidar dos necessitados, depois guardar-se da contaminação do mundo, e agora não fazer acepção de pessoas. Tem um irmão que disse, e aí cada um pondere, que o desprezo pelo necessitado é uma forte característica do mundanismo, porque ele liga essa questão da mistura com o mundo com a acepção e o cuidado que foi falado anteriormente. Então ele falou essa frase, e é um irmão que eu respeito muito, e confesso que tenho ponderado diante do Senhor essa expressão: o desprezo pelo necessitado é uma forte característica do mundanismo. Claro que isso há todo um como já trabalhamos até aqui, então eu não estou sendo desequilibrado trazendo essas questões para os irmãos. Então Tiago aqui ele vai continuar falando das características daqueles que são meramente ouvintes e não praticantes. E qual é a marca daquele que ouve apenas, mas não pratica, não leva consigo a palavra? Ele vai fazer acepção de pessoas. E aqui é um ponto tão delicado, irmãos, tão delicado, que cada um de nós precisamos ponderar diante do Senhor. Porque os irmãos vão ver que esse assunto de acepção de pessoas não diz respeito apenas com atitudes diferentes uns com os outros, vai além disso. Então me parece, nas minhas meditações, que a medição do Senhor aí ela é mais profunda no nosso ser. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Então, se a palavra que em nós ela foi implantada, ela não é recebida com mansidão, não é recebida com submissão, não é misturada com fé, a nossa atitude será de desprezo pelo pobre
e preferência pelo rico. Em outras palavras, preferências meramente naturais. Preferências meramente naturais devido a um não trabalhar adequado da palavra em nós. Então sempre traga essa relação, compreende? Então se a palavra, ou nós poderíamos colocar uma outra expressão, se o trabalho da cruz não está realmente fazendo algo em nós, encontrando espaço em nós, nós seremos aqueles que teremos preferências naturais, faremos acepção de pessoas. O trabalho da cruz, para os irmãos que também estão há menos tempo conosco, que possam ir se acostumando, ele é composto do trabalho das provações ou das circunstâncias, mais a palavra de Deus. Então esses são os dois braços do trabalho da cruz nas nossas vidas. Tudo que o Senhor prepara como circunstância para nós, seja pessoas, ambientes, tudo. Deus é um Deus de provisão e Ele arranja tudo conforme o seu bem, que é o seu propósito. E também a palavra de Deus. Então esses são os dois braços do trabalho da cruz. Então se a cruz não tem atuado em nós, não tem trabalhado em nós, nós faremos acepção de pessoas, irmãos. E isso diante do Senhor é abominável. Então, vamos ler os versos de 1 a 3 novamente, para nós irmos construindo algo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você tem a expressão Senhor da glória, né? No original, os irmãos vão encontrar só assim: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a glória. Que Ele não é apenas o Senhor da glória, Ele é a glória. Então aí a expressão seria a glória, em acepção de pessoas. Agora ele vai dar um exemplo do que significa fazer acepção de pessoas. Que ele vai começar o verso 2. Se, portanto, tá vendo? Então ele vai explicar o que é acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga. Por que Tiago usou essa palavra sinagoga? Porque ele está escrevendo para cristãos judeus lá, que haviam sido dispersos, né? Então ele usa a palavra sinagoga. Você não vai encontrar essa palavra em lugar nenhum mais, só aí. Uma menção única no Novo Testamento. E ela fala justamente de uma assembleia, de um ajuntamento, fala de uma reunião de irmãos, tá? Então só para os irmãos entenderem essa expressão usada por Tiago. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Vamos ler o 4 também. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Então, Tiago está dando exemplo do que é a acepção de pessoas. Então ele vai falar sobre dois irmãos. Vai entrar num ambiente, um irmão rico, outro pobre. O rico mostra-se por aquilo que veste, né? Pelos seus anéis, pelos seus trajes. E um pobre andrajoso, o sentido aqui, é um pobre com roupa suja, que não está bem arrumado. Você bate o olho, você já sabe que é um irmão mais fraquinho financeiramente, né? Falando uma linguagem bem simples para os irmãos. E o que acontece conosco? Ou o que pode acontecer, e provavelmente estava acontecendo com eles, porque o Espírito trouxe isso. Então se ele trouxe, é porque isso estava acontecendo entre aqueles irmãos. Fala assim: ó, você que é rico, senta aqui num lugar de honra aqui. Você que é pobre, você pode sentar em qualquer cantinho aí que tá bom. Isso é acepção de pessoas. Então, no verso 4, concluindo a ideia, Tiago fala então que quando nós fazemos isso, nós nos tornamos juízes tomados de perversos pensamentos. Então, o que Tiago quis dizer aqui? Tiago quis dizer que essa diferenciação que nós fazemos com base em riquezas, ela é a atuação de uma mente carnal entre irmãos. Uma mente natural, uma mente carnal, que faz diferença por aquilo que o irmão possui. Irmão, não seja rápido em desprezar o que eu estou trazendo nessa noite. Nosso coração é terrível. O Espírito Santo escreveu isso para irmãos que estavam tratando outros com diferença. E nós podemos achar que estamos livres disso.
Vamos ao verso 5. Ouvir, então há um chamado para ouvir, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então aqui é uma linguagem, irmãos, bem peculiar de Tiago, mas me parece remeter a um texto, quando trata dessa relação do pobre, com aqueles que o Senhor chamou, porque de uma maneira geral os que o Senhor chamou são pobres mesmo, né? E pobres não apenas de espírito, porque você tem os pobres de espírito, mas você tem os pobres que são pobres mesmo, tanto materialmente falando. É interessante que os evangelistas tratam essas duas relações, tanto aquele que é pobre de espírito, ou seja, aquilo que ele possui não muda nada para ele, porque ele segura com mão leve, né? O Senhor pode fazer o que quiser, ele entende que ele é um mordomo. Todos nós deveríamos ter o mesmo entendimento, que nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos tem confiado. As coisas não são nossas, irmãos, entende? Então por isso que há um irmão que fala que nós deveríamos segurar tudo com mão leve, que se o Senhor em algum momento tirar, está tranquilo, nós vamos continuar os mesmos, né? Nós não vamos nos alterar por conta das circunstâncias. É isso que Paulo quis dizer em Filipenses 4, quando ele diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. A pergunta é, será que nós temos aprendido? Será que quando o Senhor coloca a mão em alguma coisinha e tira, nós já não abrimos nosso bocão chorando? Porque a linguagem é justamente de uma infantilidade espiritual, imaturidade. Então o Senhor deseja nos ensinar isso. Mas aqui me parece lembrar palavras de Paulo em 1 Coríntios. Eu gostaria que os irmãos fossem comigo lá e deixem o texto de Tiago marcado. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 em diante. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí onde eu gostaria de chegar. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Para quê? Para reduzir a nada as que são, a fim de que, aí está o propósito, ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então me parece, irmãos, que essas palavras de Tiago lembram bastante esse texto. Quando Deus chamou, Ele não chamou muitos de nobre nascimento, Ele não ia chamar muitos ricos, assim, né? Quando nós olhamos para as Escrituras, parece que há uma linha assim com bastante humildade no trabalhar do Senhor na vida dos seus. Claro que nós não estamos aqui fazendo voto de pobreza nem nada, irmãos. Nós estamos falando de algo que me parece percorrer todas as Escrituras. E nós sabemos que o dinheiro em si mesmo ele é neutro, né?
mas ele pode ser energizado dependendo como nós nos relacionamos com ele. Então é necessário ter muito discernimento com relação a isso. Vamos voltar para o texto de Tiago então. Agora eu gostaria de trazer a seguinte nota. Quando Tiago fala no versículo 3 ainda, para que nós possamos seguir, e aqui que eu gostaria de que os irmãos redobrassem a atenção, quando ele vai falar sobre tratar com deferência, e o sentido aí é de um desprezo mesmo, dessa distinção que é citado no verso 4 também, é muito importante que os irmãos entendam o seguinte: se os irmãos forem fazer um estudo mais detalhado, calmo, desses versos, os irmãos verão que Tiago utiliza palavras aqui no original que vai além de atitudes com relação ao outro. Também implica com relação a atitudes. Mas o sentido aqui da acepção, e aqui que vai tocar muito mais em nós, passa tanto por palavras, como por ações, como por pensamentos. Então veja, a questão é um pouquinho mais séria. Porque muitas vezes nós podemos ser aqueles que escancaradamente não fazem distinção. Compreende? Mas nos nossos pensamentos nós podemos fazer distinções. E o Senhor possui os seus benditos olhos que vão além daquilo que nós podemos ver. E é por isso que a sua medição, ela é sempre do interior para o exterior, e não o contrário. Então ele vai manifestar os desígnios do nosso coração. Compreenderam o que eu quis dizer? Então muitas vezes nós não vamos fazer coisas escancaradamente, mas teremos pensamentos de acepção de pessoas. Então isso eu não posso medir, os irmãos. Eu posso ir diante do Senhor com isso que Ele também tem falado comigo. E cada um deve fazer o mesmo. Então isso não pode, é uma relação que o outro só pode medir atitudes. É isso que eu quero chegar com os irmãos. Eu posso ver uma atitude de acepção da irmã Bia com a irmã Edith, porque eu estou vendo. E como posso não ver uma atitude de acepção da irmã Bia, porque são apenas pensamentos maldosos, pensamentos de acepção, pensamentos perversos, como o Tiago fala. Então isso é o Senhor e a irmã Bia, dando um exemplo, obviamente, né? Então essa é uma relação muito pessoal e muito, muito fina, que cada um de nós precisamos ir diante do Senhor. Senhor, faço eu distinção entre os meus irmãos? No corpo, irmãos, isso não deveria nem sequer ser nomeado. Todos deveriam ser tratados da mesma forma. Todos merecem a mesma atenção. Todos são amados pelo Senhor e por isso devem ser amados por nós também. Sem distinção nenhuma. Nem do que eles são, características naturais, nem do que possuem. No meio religioso isso é mais forte ainda, irmãos. Quando chega um irmão mais abastado financeiramente, falando, já dão logo um cargo para ele, para prendê-lo naquele ambiente, fazer ele interagir para nunca mais sair dali. Irmãos, que isso não aconteça conosco. É Deus quem coordena o corpo, é Ele quem dá as funções para cada um desempenhar. Quantas vezes nós tratamos com diferenças? Ouvimos uns e não ouvimos outros. Bom, a gente poderia estar incluindo também essa questão da acepção, no sentido de que a gente às vezes trata os irmãos com indiferença assim, eu tenho algo contra o irmão, então assim, deixa Deus tratar com ele, não quero conversa com ele, entendeu? Deixa Deus tratar, não vou chamar atenção, não vou conversar com o irmão. Às vezes a gente também se posiciona dessa forma, né? Ou às vezes também a gente vê uma atitude do irmão que a gente não ficou feliz com aquilo, mas a gente também não fala com o irmão sobre isso. A gente simplesmente ignora o irmão. Isso é uma forma também de a gente fazer a acepção? Isso não seria diretamente a acepção, né, conforme o Tiago trabalha aqui. Mas eu quero guardar a fala da Bia, porque eu vou voltar um texto depois.
E esse texto vai ser a resposta para a sua pergunta. Eu acho que é melhor do que eu poderia te responder. Então, vamos guardar, os irmãos guardem isso que a irmã Bia falou, que nós vamos ir a um texto depois, à medida que for construindo aqui, que vai responder essa questão da Bia. Aí, se ficar alguma dúvida, você reitera novamente sua pergunta. Então, os irmãos estão entendendo? A acepção de pessoas vai além daquilo que os nossos olhos veem. Guardem isso. Guardem isso. Porque o Senhor deseja fazer da nossa mente um lugar sagrado, purificado desses pensamentos. Como? Através do quê? Da atuação da sua palavra em nós pelo seu Espírito. Então a palavra é a única capaz de fazer essa separação entre pensamentos santos e pensamentos perversos. Que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus capítulo 4. Lembra que ele vai falando da palavra ali, vai fazendo aquelas divisões, juntas e medulas, e segue, e no final vai falar isso. Então vê que tudo está relacionado com a palavra. Se a palavra não tem encontrado espaço, irmão, você pode controlar a atitude, mas o pensamento não, ele vai vir. Entende? Então o trabalho da palavra precisa ir fundo nas nossas vidas. Vamos aos versos 9 a 11. Não, perdão, verso 8. Não vamos pular o verso 8 não. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Está falando da lei mosaica de Moisés, né? Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor. Isso que ele está trabalhando. Você cumpre algo, mas deixa de cumprir outro algo, você se torna culpado de todos. Mas olha o ponto a mais que tem aqui agora. Nós vamos ser julgados pelo Senhor por outra lei. Entende? Nós não estamos mais no cumprimento da lei mosaica. Nós estamos em outra lei. Olha o que diz agora. Verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vamos procurar construir algo aqui então. Então, a lei régia, que é citada no versículo 8, ela é uma lei real. Lei régia é uma lei real. E, segundo as Escrituras, essa lei é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqueles que são praticantes da palavra e não apenas ouvintes, são aqueles que amam o próximo como a si mesmo. E lembra daquela relação? Como do Senhor? Como eu vos amei? Então essa é a relação. Porque o nosso amor, irmãos, ele é um amor ainda muito, muito aquém, não é? Então nós precisamos aprender a amar como o Senhor ama. Quando nós vamos a alguns textos que vai tocar nessa questão da irmã Bia, e vai tocar nessas nossas relações de como nós amamos. Baseado em quê? Baseado em simpatia? Baseado naquilo que eu gosto do outro, então eu amo? Se fulano não faz isso ou não corresponde àquilo, ele fica no canto dele, como diz a irmã Bia, e eu fico no meu. Está tudo bem. Não está nada bem, irmão. Você acha que está bem. As Escrituras tratam esses assuntos com muita seriedade, principalmente quando nós falamos de reinar com o Senhor. Então, irmão, cuidado para você não cair em extremos. Há exortações sérias do Espírito para essas questões de relacionamentos no corpo. Assim como trata da nossa relação com o mundo, também trata da nossa relação como irmãos. Então não está nada bem você sentar aqui e manter-se com birrinhas, com dificuldades. Me perdoe as expressões, mas nós precisamos ouvir para avançar em maturidade. Irmãos, há uma urgência do Senhor para nós avançarmos. Entende? Precisamos deixar de lado essas questões. Então, como que nós amamos? Quando você vai a João 13, aquela cena do lava-pés, o Senhor diz assim: e tendo-os amado os seus, amou-os até o fim.
Não havia uma condicional. Entende, irmão? Nós colocamos várias condicionais nos nossos relacionamentos entre irmãos. Condicionais disso, daquilo. Se não for assim, para mim não está bom. Precisamos pedir ao Senhor, irmãos, para rever essas questões do nosso interior, né? Então é uma questão muito séria, e Tiago toca aí, nesse assunto do amar. E dos versos 9 a 11 que nós lemos, Tiago traz um princípio. Então, aquele que quebra um ponto da lei se torna transgressor de toda ela. Então, deixar de amar com base em diferenças que fazemos é pecado diante do Senhor. E nós precisamos então agora fazer essa diferença. Que Tiago aqui está como que contrastando a lei de Moisés, a lei mosaica, com a lei da liberdade. E aqui também é uma questão muito fina que os irmãos precisam redobrar a atenção. Porque eu não estou falando de cumprimento de lei do Antigo Testamento. Nós sabemos que o Senhor veio e cumpriu a lei. Ele é o único capaz de fazer isso. Ele é o único que não quebrou nenhum ponto da lei. Todos nós, por mais esforçados que sejamos, chegaremos à conclusão que nós quebramos vários pontos da lei. E tendo se quebrado um, se torna culpado de todos. Então essa é a relação. Mas Tiago acrescenta falando da lei da liberdade. Lei da liberdade. E o que é lei da liberdade? Já falei para os irmãos. É a lei onde há a liberdade do Espírito para contemplar o Senhor, certo? Agora que eu gostaria que os irmãos entendessem essa questão da relação que Tiago faz aqui entre a lei de Moisés e a lei da liberdade. Tiago está falando dessa lei da contemplação, a lei da liberdade. Quando você recebe luz da parte do Senhor, todos nós cremos que estamos recebendo luz da parte do Senhor. O que deve acontecer? Filipenses 3,16. Nós devemos andar de acordo com a luz que já alcançamos. Esse é um princípio muito sério. Muito sério. Por isso que Tiago vai falar assim, ó: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Então Tiago une a questão do falar com o proceder. Tiago não separa essas coisas. Entende? Tudo isso está relacionado com o acolhimento da palavra. Então, Tiago está dizendo assim, ó: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Por quê? Porque vocês serão julgados pela luz que têm recebido do Senhor. Ou medidos, se julgado soa muito pesado, medidos pelo Senhor, conforme a luz que Ele te concedeu. Irmãos, isso também é muito sério. É muito sério. Temos recebido luz. E o que temos feito com ela? Temos andado na medida da luz que temos recebido? Há um irmão que eu gosto muito, que tratando da relação lá de Jacó com Esaú, ele fala assim, que nós não podemos ter voz de Jacó e mãos de Esaú. Achei bem interessante. Se eu não me engano é o irmão Christian Schein. Nós não podemos ter voz de Jacó, mas mãos de Esaú. Quando aquela cena que Jacó mente para o seu pai para receber a bênção, lembra? E ele se cobre de pelos. Então quando toca nele, sente mão de Esaú. Mas a voz ainda era a voz de Jacó. Então você compreende, irmãos, que há um trabalho do Senhor que parte do nosso interior, mas também vai afetar as nossas atitudes. Não tem como essas duas coisas se confrontarem. Não quando um trabalho genuíno do Senhor está sendo realizado em nós. Então você fala uma coisa, mas procede de outra forma. É muito sério, irmão. Nós vamos ser julgados pelo Senhor, então é um juízo justo. Ninguém poderá dizer que ele foi injusto naquele dia. É um juízo justo, de misericórdia, mas ainda seremos julgados. Então eu queria que os irmãos, com muito amor, ponderassem essas questões que estou trazendo para os irmãos. Sei que às vezes, muitas coisas vêm a ouvir, mas ponderem isso diante do Senhor, irmãos, é muito sério. Então, falai de tal maneira e de tal maneira procedeis. Então, quantas vezes, irmãos, nós temos que confessar diante do Senhor que aquilo que falamos e aquilo que da forma como procedemos são diferentes, incongruentes,
Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero que a Tua palavra vá mais a fundo em mim. Entende que não é apenas tentar pelo esforço fazer algo aqui e ali, é algo de uma relação pessoal. Falar: Senhor, eu quero que Tua palavra vá mais a fundo, Senhor. Eu não estou acomodado, Senhor. Estou ouvindo a palavra lá com os meus irmãos faz 9 anos, 10 anos, mas Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero continuar recebendo de Tua parte. Continua trabalhando a minha vida, Senhor. Eu não quero me acomodar. Porque na sequência ao longo dos anos, tempo passando, a tendência é cairmos em acomodação. Já ouvimos, já recebemos, já temos tudo, somos ricos, abastados. O Senhor nos ajude, irmãos, nessas relações. Então chegamos no verso 13. Eu vou ler novamente o verso 12, porque o verso 13 começa com um porquê. Então ele está ligado ao verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Por quê? O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Aí ele termina: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então o texto é muito claro. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Pelo amor de Deus, os irmãos vão me responder, né? Então, o juízo será sem misericórdia para quem, irmãos? Certo? Se você não usou de misericórdia, porque está tratando dessa relação entre irmãos ainda, é o mesmo assunto. Como você age com teu irmão? Como que é teu juízo? Nós vemos aqui, irmãos, vou falar isso, guarda isso e medite nisso aos pés do Senhor. Tiago está dizendo aqui que nós podemos determinar que tipo de julgamento nós haveremos de receber da parte do Senhor. Vou repetir para os irmãos. Nós podemos determinar que tipo de julgamento nós receberemos da parte do Senhor. Porque o juízo ele será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Como tem sido as nossas relações? Nosso juízo tem sido cheio de quê? Será que é respaldado ou conduzido pela misericórdia? No Sermão do Monte, o Senhor vai dizer assim, Mateus 5:7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem que vai alcançar misericórdia? Os misericordiosos. É eles que vão alcançar. Também no Sermão do Monte, o Senhor vai dizer, lá em Mateus 6, verso 14 e 15, que nós devemos nos perdoar mutuamente, como também somos perdoados por Ele. Esse versículo 3 também me trouxe no coração a parábola do credor incompassivo. É nesse texto que vai te responder, está aqui. É esse texto do credor incompassivo, nós vamos chegar nele. Então, irmãos, como o Senhor te perdoou? Com base nos teus méritos? Com base porque você merecia, você fez algo bom, então Ele te perdoa? Isso é o alecrim dourado, né? Vamos já dizer. Não, irmãos. Não. O perdão do Senhor é incondicional. E assim devemos nós também nos perdoarmos. Ou exercer misericórdia. Entende? E seguir adiante, irmãos. Então vamos lá na parábola do credor incompassivo, Mateus 18. Oi? Nesse contexto também aplicaria que é Mateus 5, aqui do verso 21 até o 25. Vou ler também esse texto, daqui a pouquinho.
Vamos, depois da parábola do credor, eu vou ler esse texto também, que eu creio, eu nem tinha colocado ele, mas eu creio que vai ajudar também nessa questão que a irmã Bia levantou. Lembrando também que no domingo de manhã o pastor pregou, né, e falou, misericórdia eterna, não. Isso aí. Então veja que está tudo relacionado, né? Então, Mateus 18, eu preciso ler um contexto um pouquinho ampliado, porque para nós termos um entendimento de onde veio a parábola do credor, né? Então, vamos ler desde o verso 15. Olha, irmão, o celular está de lado aqui, eu não vou me preocupar com o horário hoje não, tá? Está de lado, não vou nem olhar quanto tempo passou, eu realmente tenho algo e vou compartilhar até o fim. Os irmãos sintam-se na liberdade, viu? E obrigado pela paciência. Então, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, olha o assunto então. Teu irmão que te ofende, peca contra você, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ganhar aqui é no sentido de corrigir aquela situação, tá? Não é com relação à salvação não, tá, irmão? Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então há uma ordem muito claramente revelada pelo Senhor. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Olha a ordem, irmãos. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Aí nós temos dificuldade quando chegamos aí. A gente fala assim, então eu posso deixar ele para lá, ele é um mundano, né? Não, irmãos. O sentido aqui é, vai nele de novo, quantas vezes for necessário. Considera alguém como sem entendimento naquela situação, mas não desiste dele. Por quê? Vamos continuar o texto. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha agora, então Pedro, assim como nós, iríamos fazer essa pergunta para o Senhor, né? Aproximando, ele perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha Pedro, irmão, porque ele ouviu isso e ele ouviu essa questão de considera ele como gentil. Então já passou na cabeça de Pedro assim, então tem um limite, né? Então quantas vezes, Senhor, que o meu irmão peca comigo que eu tenho que perdoar ele? E Pedro, como já dizia um irmão, só conseguia pensar no máximo 7 vezes. Era muito para ele. Acho que Pedro está muito melhor do que muitos de nós aqui, que pisou no nosso calo uma vezinha, já é o suficiente, né? Pedro então está melhor do que nós, mas não está bom ainda não, irmãos. Aí o verso 22 continua. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Opa! O irmão que são bom de cálculo, quanto que dá? 490. Será que é isso que o Senhor queria dizer, irmãos? Ó Pedro, conta até 490, depois não precisa perdoar mais não. Não, porque logo em seguida nós temos um por isso, que vem a parábola do credor incompassível. Então o 70 vezes 7 é representado pela parábola do credor incompassível. Você está entendendo? Você precisa fazer conta e nem procurar a interpretação aí. O texto está explicando para você o que significa 70 vezes 7. Claro que há um sinal específico nas escrituras 70 vezes 7. Mas olha aqui, irmãos, por isso, está ligando a parábola do credor incompassível com a pergunta de Pedro. Quantas vezes o meu irmão peca comigo, eu tenho que perdoar ele? O Senhor diz assim, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, olha a palavra agora, compadecendo-se,
mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 10.000 talentos, 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo, veja, ainda é servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Está vendo como aí? Como eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aponta para a disciplina no reino que nós estamos falando. Para esse que não dispensou misericórdia, não perdoou o seu irmão. Entende? Nós passaremos, irmãos, se não aprendermos diante do Senhor essas lições. O Senhor não é leviano, irmãos. Ainda é um pai, tratará conosco como filhos, isso não mudará, mas Ele vai nos corrigir. Que pai há que, tendo um filho, não o corrige? Ele ama, por isso corrige. Então, ou nós aprenderemos agora, nesse momento da nossa história, ou aprenderemos no reino. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo ou do coração não perdoardes cada um a seu irmão. É forte ou não é, irmão, esse texto? Seríssimo. Agora eu te pergunto uma coisa, só um detalhe aqui. Vocês viram em algum lugar a palavra parábola aí, na leitura? Vocês viram em algum lugar a palavra parábola? Está no título, não está? Está no texto? Pondere, porque a questão é muito séria, irmãos. Pondere. Vamos a Mateus 5 também. Ainda nessa questão do perdão, do relacionamento com o próximo. E aqui também vou me ater só a ler, porque é um texto muito sério também. Já estudamos em outros momentos. Irmãos que nos ouvem há menos tempo, fiquem tranquilos. O Senhor vai estabelecendo pouco a pouco essas questões para os irmãos entenderem a diferença de vida eterna e reino, né, de salvação e galardão. O Senhor vai ensinando-nos aos poucos, tá? Então, fiquem tranquilos, não se desesperem. Então, o Sermão do Monte, como os irmãos sabem, vai de Mateus 5 a 7, e ele é proferido aos discípulos. É os discípulos que ouvem essas palavras. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Só um detalhe aqui. Esse sem motivo que está entre colchetes, significa que ele pode ou não aparecer nos manuscritos mais antigos. Então, se fôssemos ler direto, seria que todo aquele que se irá, tira o sem motivo, que parece que dá um respaldo para você se irar com seu irmão. Não, se eu tiver motivo, então eu posso me irar, não é? Então, muito provavelmente nos manuscritos mais antigos não há esse sem motivo. Então seria: todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então é uma passagem um tanto difícil. Como aquele que crê estará sujeito ao inferno de fogo. Então você precisa de todo o Novo Testamento ali para ir entendendo. Vai sofrer dano, vai ensinar, vai ficar ali até pagar o último centavo, né? Você vai provar um pouco da disciplina ali, até que o Senhor obtenha aquilo que Ele deseja nas nossas vidas. Então esse é o sentido. No original aqui não seria
inferno de fogo, seria Geena. Verso 23. Aqui que eu queria chegar, irmã Bia, que toca a questão que você falou. Acredito que a irmã Deise também pensa da mesma forma. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, presta atenção aqui, irmãos, não é você alguma coisa contra o seu irmão. Olha a relação da Bíblia aqui. Se você sabe que o teu irmão tem alguma relação com você, você deve ir nele. Se você ler atenciosamente, isso traz uma questão bem diferente aqui, irmãos. Porque geralmente quando nós achamos que o outro errou conosco, a gente fala, deixa ele. Quando ele quiser, ele vem falar comigo. E com isso os relacionamentos ficam mal resolvidos no corpo. Mas a Bíblia está dizendo, se você sabe que teu irmão tem algo contra você, você deve ir a ele e resolver logo. Então vamos continuar. Eu não estou inserindo nada no texto, vocês estão vendo que está escrito, né? Vamos continuar o texto. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro. Então o Senhor está colocando uma ordem de prioridade aqui. Antes de você pensar em ofertar, primeiro vai resolver a tua pendência. Como se o Senhor estivesse falando assim, isso é o mais importante? Isso é o mais urgente? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Olha o que diz agora. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e não sejas recolhido à prisão. Está falando da mesma coisa. Pagar o último centavo, Geena, pelo menos assim. Olha o que diz o verso 26, a mesma coisa lá da parábola, irmãos. Que não aparece parábola, né? O credor incompassível. Em verdade te digo que não sairás dali. Da onde? Do inferno de fogo ali, do dano da segunda morte. Enquanto, graças a Deus, nós vamos sair, né, irmãos? Se passarmos por isso, né? Mas, enquanto não pagares o último centavo. Então o Senhor está falando claramente de uma disciplina para aqueles que não resolvem. Então veja que o sentido aqui é, entre em acordo sem demora enquanto você ainda está vivo. Quando você está com ele a caminho ainda. Irmão, você tem a oportunidade de reconciliar com o teu irmão, de resolver tuas pendências, resolva logo, com urgência. Deixa essas coisas de lado. Deixa essas coisas de lado. Vai ao teu irmão e resolve esse problema. Irmãos, quanto tempo o Senhor já nos está falando isso? Alguns anos já se passaram e nós ainda estamos com questões mal resolvidas no nosso meio. Vamos voltar para Tiago, para eu fazer um encerramento então? Que vai terminar com essa nota mesmo, então. Tiago capítulo 2, onde nós estávamos. Novamente eu quero ler o verso 13. Diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que isso significa, irmãos? Significa que todos nós, como filhos do Senhor, compareceremos diante do tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios 5:10. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso não é um tribunal para o mundo. Isso é um tribunal familiar. O pai se assentará para julgar os seus filhos. E nós vamos prestar conta, como diz 2 Coríntios 5:10, de tudo que nós fizemos por meio do corpo. Seja bom, seja mal. Vamos prestar conta de tudo. Se nós usarmos então de misericórdia aqui, para com nossos irmãos, para com os demais também nos outros relacionamentos, o Senhor, no dia desse tribunal de Cristo, que há de vir, Ele usará de misericórdia para conosco também. Ele é justo. Então, se nossas relações têm sido permeadas por misericórdia, Ele usará de misericórdia conosco naquele dia. Então eu gostaria de terminar, e aqui eu vou concluir mesmo, e não será possível os irmãos anotarem isso. Eu quero ler novamente esses versos em uma outra tradução, e a nota final dessa tradução é
belíssima, irmãos, os irmãos meditarem. Então, podem só me ouvir, não se preocupem em anotar, o áudio está aqui, depois os irmãos podem tomar nota. Essa tradução é uma tradução que eu uso bastante, que é Cartas para Hoje, do J.B. Phillips. Ele faz uma tradução de todo o Novo Testamento em uma linguagem mais clara, vamos assim dizer, sem perder o sentido, porque era um irmão muito sério. Ele diz assim, só tomar uma aguinha aqui para poder seguir. Meus irmãos, jamais tentem misturar arrogância e fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Suponhamos que chegue à reunião de vocês um homem bem vestido, com um anel de ouro no dedo, e outro, obviamente, pobre, em roupas velhas e surradas. Se vocês derem atenção especial ao homem bem vestido, dizendo-lhe: por favor, sente-se aqui, este é um ótimo lugar, e disserem ao pobre: fique de pé ali, ou se quiser sentar, fique aqui no chão junto com os meus pés. Será que isso não prova que em sua mente vocês estão fazendo distinção de classes sociais e avaliando a qualidade de uma pessoa com bases erradas? Olha que interessante. Pois observem, meus queridos irmãos, que Deus escolheu homens pobres, cuja única riqueza era a fé, e tornou-os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam. E se vocês se comportam como expus acima, é ao pobre que estão insultando. Olhem em volta de vocês. Será que não é o rico que está sempre tentando lhes dominar a vida? Não é o rico que os envolve em questões judiciais? Em geral, não é o rico que blasfema contra o nome glorioso pelo qual vocês são conhecidos? Se vocês obedecerem à lei maior expressa pelas Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está tudo bem. Mas quando permitem que alguma distinção odiosa penetre sorrateiramente, vocês estão pecando e são condenados por essa lei. Lembrem-se de que um homem que guarda toda a lei, com exceção de um único mandamento, é, assim mesmo, infrator da lei. Aquele que disse não adulterarás, disse também não matarás. Se você não se envolve em adultério, mas mata alguém, torna-se infrator de toda a lei. De qualquer maneira, vocês devem falar e agir como homens que serão julgados pela lei da liberdade. Olha agora, é o ponto final aqui. O homem que não é compreensivo para com os outros não receberá nenhuma compreensão. Aí ele termina essa nota, irmãos. Se quiserem anotar essa nota final, eu sugiro. Ele termina assim: a misericórdia pode sorrir diante do juízo. Que nota linda, irmãos. Quem sabe no dia do tribunal de Cristo isso não seja verdade para nós. Nós poderemos sorrir, porque nós usamos de misericórdia, fomos ensinados pelo Senhor. Amém. Estava esperando muito o dia que não tinha tempo, né? Já que você deu ordem, então vou aproveitar. Pode ficar aqui do meu lado. Eu queria colocar um ponto com relação a isso que o irmão João colocou, por conta da nossa falência no ano passado, né? Falência como congregação no sentido a isso. Pode deixar. No passado eu tentei muito, né? Obviamente também com a ajuda do irmão João, transmitir isso, e isso é algo que nos atrapalha muito. Quando nós lemos em Mateus, o texto que o irmão João leu, tanto o capítulo 5 como o capítulo 18, há uma ordem que deve ser exercida na congregação no sentido do cuidado com o outro, né? Você não precisa pegar a sua Bíblia de novo, mas Mateus vai dizer assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, né? Depois ele reorienta, se você não obteve sucesso nesse relacionamento, esse problema, vamos colocar assim, pessoal, então ele diz assim: chama outro irmão para ir junto com você, para que isso então sirva de testemunho que você está tentando
Não obtendo sucesso, então leve você, o irmão que foi e o irmão que te insultou, por isso que eu pedi ao irmão João para ficar aqui, só para usar como exemplo, a liderança da igreja. Então essa ordem é uma ordem do Espírito. Mas qual é a ordem religiosa? A ordem religiosa normalmente acontece como? A irmã Edith age de uma maneira incoerente na assembleia. A irmã Bia, estou usando as duas porque o irmão João já usou. A irmã Bia percebeu, só a irmã Bia percebeu. A atitude da irmã Edith despertou na irmã Bia algum sentimento. A Bíblia diz que a irmã Bia deve fazer o quê? Ir na irmã Edith e conversar. A parte religiosa dentro de nós diz o quê? A irmã Bia vem no líder e reclama para o líder ir à irmã Edith. Não é isso? Por que isso acontece? Porque isso é um princípio religioso dentro de nós. Porque nós achamos que deve haver essa hierarquia. Então o líder vai ter maior atitude sobre a vida daquele que está pecando. Não é assim que funciona na igreja, irmãos. Não é assim. Porque quando o Espírito desperta às vezes o incômodo no coração da irmã Bia, e às vezes não no meu, ou no irmão Eduardo, no irmão Vinícius, é porque o Espírito sabe que a irmã Bia terá a capacidade de arguir a irmã Edith da maneira que deve ser arguida. E nós não temos a capacidade de distinguir isso, e nós vamos praticar isso. Só que o que acontece às vezes no nosso meio? Quando a irmã Bia vai na irmã Edith, ela não vai com o intuito de ajudar a irmã Edith. E aí nós vamos criando situações adversas, conversas paralelas. Então nós precisamos eu estou aqui dizendo para que você tenha essa liberdade, e você exerça essa liberdade com responsabilidade, porque nós não podemos nos eximir dessa oportunidade de fazer com que as nossas ofertas cheguem até o Senhor. Então, por conta de eu achar que o outro não resolve o problema que às vezes é estampado, eu me afasto, eu entro em juízo, eu julgo tanto o pecador quanto aquele que não julgou o pecado, ao invés de às vezes eu tomar a posição de ir. Mas por que nós não vamos? Ou quando vamos, nós não pacificamos, e nós às vezes botamos mais lenha na fogueira ainda, porque falta-nos maturidade, falta-nos misericórdia com o outro, falta-nos sermos condescendente e misericordioso, como o Senhor foi com Jó, por exemplo. Então eu queria muito que nós, como assembleia, pudéssemos avançar para isso. Você tem liberdade para ir até o teu irmão, você não precisa autorização, e você será responsável por esse ir ao teu irmão, porque esse princípio de que alguém vai resolver o problema da igreja é um princípio religioso, irmãos, porque a igreja não é de um homem, a igreja é do Senhor, e a igreja ela é composta por vários membros que estão unidos ao mesmo cabeça, e é o cabeça que está despertando os membros para se ajudarem. Você já tentou coçar o cotovelo direito com a mão direita? É difícil, não é? E na verdade não precisa, por quê? Porque você tem a mão esquerda para coçar o cotovelo direito. Então, deixemos essas questões, irmãos, de responsabilidades hierárquicas para trás. Porque o João não foi a um texto, nem hoje, nem em outro momento, e eu sei porque ele não foi,
Mas é um texto muito importante, que é Romanos 8, capítulo 1, verso 1. Já não há, pois, mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito, que é essa lei que Tiago trabalha da liberdade. Quando eu devo ir ao outro? Quando os líderes devem corrigir o pecado? Quando o pecado acontece? Ou quando o Espírito guia para ser corrigido? E se a irmã Edith peca e a irmã Bia fica incomodada, quem deve ir à irmã Edith? Quem é pago para ir à irmã Edith ou quem o Espírito desperta para ir até a irmã Edith? Então são pequenos detalhes ainda. O ano passado nós sofremos muito com isso. E eu falei tantas vezes, falei, irmãos, você tem liberdade para ir no seu irmão e ajudá-lo. Mas não aconteceu, o contrário. Porque esse é o princípio que rege o que nós cremos, que é sermos verdadeiros. E quando isso chega então numa não resolução e está apresentado à igreja, o que a igreja vai fazer, como o irmão João bem colocou? Como nós fazíamos no passado, vamos riscar o nome então desse irmão do hall de membros e mandar ele embora? É isso que nós vamos fazer como assembleia? Como igreja, você já foi, você mais 2 irmãos já foram, você mais 2 irmãos, mais a liderança já conversou com esse irmão, essa irmã, ela não consegue sair do pecado, ela continua pecando, né? Ela já sabe que está errando, ela continua errando. Nós vamos fazer o que com essa irmã, com esse irmão? O que você gostaria que o Senhor fizesse com você e comigo, porque você está pecando o tempo todo assim como eu? Então, irmãos, o relacionamento de assembleia, de igreja, é um lugar de acolhimento, de misericórdia. Uma palavra dessa hoje, da forma que o irmão João colocou, não há mais nada que precisa ser acrescentado numa visita pessoal que vá somar ao que ele já disse, porque é muito transparente. E assim tem sido a palavra que temos recebido. Eu desafio qualquer um aqui que tem frequentado pelo menos um momento de culto por semana, que não tenha consciência de que está errando, sabendo que está errando. Quem vem nos 3 sabe muito bem que é muito claro a palavra do Senhor. Então eu quis dizer isso nesse momento para dizer para você que está aqui que você tem a liberdade de exercer o que o irmão João te orientou hoje, sem precisar passar por uma hierarquia. Porque você, assim como eu, nós precisamos aprender a ouvir o Espírito, obedecer o Espírito e seremos recompensados pela obediência ao Espírito. Não é um só que tem que ouvir o Espírito. E não é só esse que será recompensado, porque isso é o que os homens querem aí fora, irmãos. O líder que quer assumir essa posição é um líder religioso. Ele quer justamente que isso aconteça. Irmã Bia venha nele, ele vá na irmã Edith e resolva o problema. A glória ficou para quem? Isso é o que os homens querem, irmãos. É por isso que o líder, ele quer ser chamado de líder, porque ele quer assumir aquele lugar de que ele é a pessoa indispensável numa assembleia. No nosso meio não é assim. Todo mundo tem o mesmo Espírito, todos temos a mesma unção, e ela permanece em você e em mim. Você pode ir, você deve ir, e você tem que ser responsável para ir. Claro, e eu também. Então deixemos o Espírito conduzir o corpo.
Às vezes a forma de lidar com a irmã Edith será muito mais bem feita pela irmã Bia, como já disse. Então você tem liberdade, exerça a liberdade com responsabilidade, porque todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Mas não julgue o outro devia fazer isso, será que o outro não está vendo? Será que só eu vejo? Por que fulano que devia fazer não faz? Não existe isso, irmãos. O Espírito desperta o coração daquele que ele deseja que vá, e você tem que estar preparado para ir. Se você não estiver preparado, então, de alguma maneira, busque ajuda. Mas eu creio, irmãos, que se há sinceridade no coração de realmente edificar a igreja, o Espírito há de colocar a palavra na sua e na minha boca. Então assumamos o nosso lugar no corpo, porque ninguém aqui é inútil. Então, Bia, a sua pergunta foi muito pertinente mesmo, né? Como que a gente não vai ser indisciplinado com relação ao pecado? Não é esperando que o outro vá, ou achando que o outro devia ir porque ele é A, ou B, ou C, porque ele é mais preparado, menos preparado, porque ele recebe salário, não recebe salário, porque ele é... Não, irmãos, não é isso que governa o corpo. O que governa o corpo é o Espírito, e é Ele que desperta os membros para que se edifiquem juntos. Então assumamos isso, tenhamos isso como ousadia, como cuidado com o outro, para que o corpo possa funcionar. Acho que é isso. O irmão Vinícius quer falar também, você? Deixar claro também que diante de uma situação dessa, não é eu ir ao irmão falar e esperar que a minha fala gere alguma coisa de mudança no irmão. É como a própria palavra traz para nós hoje, que é 70 vezes 7. Então, se o Senhor te levantou uma vez, vai. Se o Senhor te levantou duas, vai. Se o Senhor te levantou três, independente do que aquela sua fala vai gerar no coração do irmão. Se o Senhor está te levantando, obedeça. Afinal de contas, essa é a vida que a gente vai chamar para viver, uma vida de obediência. Então, se for levantado, vá, obedeça, independente da consequência. Porque a consequência é um tratar individual daquele irmão com o Senhor. O seu tratar individual com o irmão, com o Senhor, é se levantar e ir. Então lembremos, irmãos, a misericórdia pode sorrir diante do juízo. Vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos por esta palavra, uma palavra muito séria trazida a nós, mas com muito amor de tua parte. Então nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a Ti que continue nos iluminando. Senhor, que esta palavra proferida nessa noite não fique aqui nesse ambiente, mas que possa ser levado por cada coração que se dispôs a estar aqui hoje. Senhor, nós queremos ser aqueles que falam e procedem de acordo com a luz que tem alcançado. Então nos ajude, Senhor, nos ajude. Sabemos que há muitas questões em nossas vidas que precisam ser corrigidas pelo Senhor. O Senhor tem sim uma expectativa quando nos chamou. E Senhor, obrigado por nos chamar, mesmo sendo quem nós somos. Obrigado por todas as manhãs tuas misericórdias se renovarem. Bendito é o Senhor. Quem somos nós para desprezarmos o nosso irmão, quando o Senhor não desprezou a nós mesmos? Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito. Toda honra e glória seja dada a Ti. E que, como já bendito nessa noite, não há espaço para a glória de nenhum outro. Tu és o glorioso. Tu és a glória.
Tu és aquele que diante do qual todos nós já nos dobramos em gratidão e louvor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.